Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos então hoje fazer o nosso voo para determinação dessa fachada aqui, ó. Ela que está sendo exemplo aí de estudo para nós. Nós vamos utilizar hoje uma técnica de voo manual que é diferente das técnicas automatizadas, mas que na maioria das vezes elas são importantes para nós. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para a edificação, a gente consegue ver que existem alguns obstáculos aqui nessa área, como por exemplo esse fio, o outro fio, o poste. E às vezes traçar um planejamento de voo automatizado nessa situação pode trazer um risco para mim. Então, para uma área dessa, por exemplo, eu optaria por um voo manual. Qual que é a dinâmica que nós vamos oferecer aqui então? Existe a possibilidade de nós programarmos para que o nosso programa aqui, para que o nosso drone, ele tire fotos temporizadas, ou seja, num determinado intervalo de tempo. Então, a dinâmica é erguer o drone, temporizar para que ele tire fotos, e à medida que ele vai tirando fotos, em determinado tempo, eu vou fazendo o voo no contorno dessa área. A situação ideal é sempre manter a mesma distância de enquadramento da edificação. Mas, se houver uma leve mudança, isso não vai impactar tão significativamente na construção do produto cartográfico. Por quê? Porque o algoritmo, o SFM, ele trabalha com essa possibilidade de eu ter imagens em distâncias diferentes, né? E a partir disso ele consegue ainda assim juntar esses pontos homólogos e gerar um produto tridimensional. Então, nós vamos combinar hoje o levantamento que nós fizemos anteriormente, que foi o levantamento onde nós tivemos um planejamento de voo em tomadas aéreas, com esse levantamento da fachada de maneira manual. Professor, existem outras formas de determinar? Existem muitas outras formas, tá? No próprio programa da DJI, você pode fazer voos aí oblíquos, você pode traçar um plano de voo combinando uma foto oblíqua com uma foto dessa que nós fizemos a 90 graus e, claro, combinar também com essas informações. Então é importante entender que a forma como você vai fazer vai depender de como você gosta de trabalhar e, claro, da possibilidade da situação. Mas existem inúmeras formas de trabalhar e considero importante para nós, até para a gente treinar, essa forma manual aqui, beleza? Por último, antes de iniciar o voo, lembrar que as fotos elas têm que ter um recobrimento. Então, o meu voo, eu vou ter que ter a habilidade de fazer um voo um pouco mais devagar e, se possível, numa velocidade mais constante. Se acontecer de uma foto ter mais ou menos sobreposição, desde que ela tenha sobreposição, pela superabundância de fotos que esse trabalho vai gerar, você não vai ter problema, tá? Mas pode ser que você tenha fotos de mais ou fotos de menos, então o ideal é ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio também a gente pode fazer quando a gente começar a olhar para as fotos. Então, por exemplo, imagina que você tirou lá 100 fotos aqui no entorno. Aí você pode olhar e falar assim, puxa vida, as fotos ficaram bem sobrepostas. Eu vou apagar todas as fotos de numeração ímpar ou de numeração par. Então, de 100 fotos, você vai cair para 50 fotos. Então, você consegue fazer esse trabalho também lá antes de processar essas imagens. Então, é importante obter um pouco mais de fotos aqui agora, já garante, né? Fotos, claro, boas, né? Com uma precisão. E depois a gente, se possível, elimina essas fotos, porque a gente pelo menos já garantiu o campo. Agora são 11h27 aqui em Cáceres, tá? Perceba que o sol ele não está a pino, mas ele já está com essa tendência. Eu tenho aqui algumas áreas de sombra na minha edificação, porque embora ela esteja com o sol a pino, essa parte de dentro aqui vai ser sombreada, então pode ser que em alguns momentos eu não tenha o brilho satisfatório, mas na maioria das faces aqui dessa edificação vocês vão ver que o sol está bem bacana. Então é importante a gente enfatizar isso também, para que a gente tenha um bom produto. Sem mais delongas, então a primeira coisa que nós vamos fazer é ativar a aeronave, tá? Eu vou aqui colocar a aeronave para sobrevoar, e aí o ideal é que eu faça um enquadramento dessas imagens, tá? Então, ó, eu consigo aqui
trabalhar com gimbal, né? Ó, agora ele está centralizado. Quero afastar um pouco mais o meu drone, quero fazer uma tomada assim, não, quero subir um pouco mais, acho que não está tão legal, quero chegar um pouco mais próximo. O enquadramento que eu vou utilizar é esse enquadramento em que aparece tanto a parte inferior quanto a parte superior da minha edificação. E claro, vou tentar manter essa mesma altura de voo para toda a nossa aeronave. Vocês estão vendo que existe a opção de temporizar aqui, né? E eu vou colocar aqui com 2 segundos. Beleza? E vou mandar aqui o meu drone tirar foto. E vou então começar a trabalhar aqui. Tento manter um deslocamento constante para que ele consiga captar a minha foto aí de maneira bem homogênea, tá? Perceba que quando eu chegar aqui próximo à minha edificação, eu vou começar a fazer uma curva aqui, tá? E assim eu vou fazendo o ajuste da imagem, tá? Percebi que ela está saindo um pouquinho, posso vir um pouco mais para frente, não tem problema, ó. Aeronave um pouco mais à frente agora e ao mesmo tempo já obtendo aí, ó, as imagens. Posso recalcular a rota caso necessário, tá, gente? Não tem problema. E vou sempre olhando aqui na tela para verificar se está me atendendo. Então perceba que está compreendendo bem a imagem, está tendo recobrimento, legal. Já vou começar a chegar mais próximo um pouquinho. Tudo bem. Tá conseguindo gravar, Daniel? Não. Parou, tá tudo bem. Sem problema. Até onde gravou tá bom. É o sol, né?
Beleza, pessoal. Então nós estamos aqui, ó, finalizando aqui a nossa tomada aérea, ok? Vocês puderam acompanhar parte aqui do nosso caminho aqui, tentando manter sempre a mesma altura, sempre a mesma distância da edificação. E agora, então, nós vamos processar essa imagem e fazer a confecção aí do nosso produto cartográfico, beleza? Até mais, valeu!